E a sobremesa de hoje é daquelas linda de se ver, gostosa de comer e fácil de fazer. Torta folhada de morango. Camadas bem finas de massa folhada, um recheio bem cremoso e uma geleia artesanal de morango. Parece bem complicado de ser feita, né? Mas eu garanto para você que não é. Então, vem comigo aprender? E se você ainda não me conhece, eu sou a Beth Mazzi e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Então aqui agora eu vou começar um recheio que é um creme branco muito coringa, que serve para você rechear bolo, bolo no pote, tortas, pavês, enfim, é aquele recheio que não pode faltar aí no seu caderninho de receita. Então eu tenho aqui na panela leite condensado, vou entrar aqui com amido de milho e vou misturar até dissolver tudo. Eu estou trabalhando aqui com um creme de leite de caixinha de 20% de gordura, ou se você achar, pode utilizar o creme de leite de 25% de gordura, que vai trazer ainda mais cremosidade para esse recheio. Por último, agora eu vou colocar o nosso leite integral. Já dissolveu tudo aqui na panela, agora eu vou levar ao fogo médio e vou mexendo todo esse creme até engrossar. Bom, então aqui o meu recheio já começou a chegar na consistência que eu quero. É muito importante que nessa hora você troque a colher por um fouet, que vai ajudar a não empelotar, porque esse recheio tem amido, né? E aí, olha que recheio mais lindo. Então essa é a consistência que eu quero no meu recheio, ó. Então aqui eu vou transferir para um refratário, vou cobrir com um saquinho plástico sobre o meu creme, né? E vou levar para a geladeira para esfriar de um dia para o outro de preferência, ou no mínimo 7 horas. Então esse aqui é o resultado do nosso creme finalizado. Aqui eu já deixei ele descansando na geladeira de um dia para o outro. Então ele já tá bem geladinho e olha que consistência linda que ele tem, ótima para se trabalhar. É aquele creme coringa que combina com muitas frutas. Ótimo para rechear bolo, ótimo para rechear sobremesas, né? Então, aquele creme que a gente tem que guardar aí e anotar no nosso caderninho de receitas. A validade desse creme é de até 4 dias, refrigerado, e aí é um super creme para você utilizar aí nas suas produções. Agora eu vou preparar uma geleia de morango para eu poder também utilizar com o recheio. Então eu tenho aqui açúcar refinado, tenho aqui morangos que eu lavei eles em água corrente com um cabinho, coloquei sobre uma água com aquele desinfetante próprio, né, para as frutas e verduras, e aí eu fui lavando ele bem rapidamente e depois eu sequei bem com o guardanapo. O importante é não deixar eles de molho e não tirar o cabinho antes de lavar, porque senão ele vai absorver muita água. Então, lava dessa forma, que daí vai higienizar bem, bonitinho, e depois daí que tirou da água, seca, aí sim tira o cabinho e pica eles bem picadinho aqui para utilizar na geleia. E agora que eu vou entrar com o suco de limão. Vou misturar bem e vou levar ao fogo até que esse morango se dissolva, e eu cheguei no ponto de uma geleia bem gostosa que eu vou mostrando para você. Então esse aqui é o ponto que eu gosto de deixar a geleia. Ela reduz bem o volume, começa a ficar bem consistente, porém ainda ela tá quente. Assim que ela esfria, ela vai ganhar mais corpo ainda, mais consistência. Então esse aqui é o ponto que eu desligo ela do fogo e agora eu espero esfriar completamente para eu poder utilizar ela no meu recheio. Então eu vou começar aqui a fazer a nossa torta pela massa folhada. Então aqui eu estou utilizando uma massa folhada que eu já comprei pronta, da marca da Arosa.
E aí ela vem congelada e eu deixo ela na geladeira de um dia para o outro para ela poder descongelar completamente. Bom, para fazer a torta, posso fazer em qualquer formato, tá? Retangular, quadrado, redondo. Aqui eu vou utilizar esse formato aqui, retangular, que ele tem 10 centímetros aqui de largura por 23 centímetros de comprimento. Mas, como eu falei, pode fazer em qualquer tipo de assadeira, tá? Assim que você definir o formato que você quer da sua torta, aí eu vou vir aqui e vou medir aproximadamente as fatias que eu quero. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira tira. Então, eu posso medir com a régua e venho fazendo, né, todas as tiras, ou eu posso sobrepor a assadeira, aí da maneira que você achar melhor. Então, eu vou fazer agora todas as camadinhas aqui e aí eu vou colocar elas para assar. Então, aqui eu tenho uma assadeira baixinha, pode ser também uma assadeira de pizza, tá? Mas de preferência baixa, para que o calor seja distribuído por igual dentro do forno. Tenho aqui um tapete de silicone, pode ser também um tapete teflonado. E aí eu coloquei aqui por cima agora as tiras de massa folhada. O meu forno eu já pré-aqueci a 250 graus, o mais alto, né, a temperatura maior do seu forno, você vai ligar ela. A massa folhada, ela precisa entrar no forno bem quente. Aí aqui eu vou, então, colocar a massa folhada e aí a quantidade de tiras de massa. Vai depender muito do seu gosto, mas você pode fazer 6 tiras, 5 tiras de massa folhada, porque entre cada tira vai o recheio, né? Então, eu costumo fazer mais ou menos uns 6 discos de massa folhada para ficar uma torta bem legal, tá? Mas isso pode variar. Então, você que vai demandar aí a quantidade de tiras. Mas eu sugiro que entre 5 e 6 é uma boa quantidade de altura, de folha, né? Para ficar sobre a torta. Então, é muito importante, antes de levar a massa para assar, furar ela toda com um garfo, porque isso vai evitar que a massa cresça demais, fique muito inflada dentro do forno. E outra coisa que eu gosto de fazer é sobrepor ou um tapete de silicone sobre essa massa, ou pode ser também um tapete teflonado, pode ser também um papel manteiga, uma folha de papel manteiga, mas isso vai evitar que a sua massa também cresça demais e fique alta demais. Então, na torta 1000 folhas, especificamente eu gosto de cobrir, então, e dar um peso sobre ela para que ela fique tiras finas, né? Ela vai folhear e vai ficar tiras fininhas para eu poder montar a torta, tá bom? Então agora eu vou levar essa massa ao forno a 250 graus, um forno bem quente, e aí eu vou mostrando para você. A versatilidade de trabalhar com a massa folhada é tão grande que nos proporciona aí fazer várias coisas com ela. Então eu vou ensinar agora uma outra maneira, além da torta, de fazer ela recheada. Então eu tenho aqui a massa folhada, que eu já abri. Tenho aqui cortadores. Eu vou trabalhar com cortador de coração. E também pode ser cortador de estrela, mas pode ser no formato que você quiser. O importante é que tenha sempre um cortador maior e um cortador menor para eu poder cortar. Então sempre dois cortadores, o maior e o menor do formato que você escolher, tá? Então eu venho aqui, ó, simplesmente pressionando sobre a minha massa. Procura colocar bem rente para poder aproveitar o máximo que a gente conseguir da massa folhada. Então eu fiz aqui a base com o coração maior e com o coração menor agora. Sobre uma base eu vou centralizar ele aqui e vou cortar, ó. Na verdade eu vou vazar um dos corações. Essa tampinha eu posso aproveitar e fazer qualquer outra coisa com ela, né? Colocar ela para assar ou fazer um petisco, enfim.
nada é desperdiçado. Posso usar ela para decorar, também uma torta, um bolo. E aí vai ficar assim. Então, 2 corações inteiros, que será a base, e 2 corações vazados, ok? Então agora sobre uma assadeira baixa, forrada aqui com tapete teflonado ou um tapete de silicone, eu vou colocar aqui a primeira base do meu coração, vou furar com um garfo. Então eu vou furar com garfo para evitar que a massa fique muito inflada. Vou pincelar aqui um pouquinho nas bordas de um ovo batido. Tenho clara e gema batida aqui. E agora por cima eu vou colocar aqui o coração vazado. E olha só como que vai ficar. Quando isso for para o forno, né? Ele vai inflar, então ele vai crescer um pouco, vai folhar e aí esse meio aqui vai ficar mais alto e ele vai criar uma cavidade aqui e aí eu vou conseguir rechear dentro desse coração. Olha que lindo, que ideia boa para se fazer também na versão com a massa folhada menor, né? Para colocar numa caixa, para decorar. Então dá para ter muita ideia aqui trabalhando com essa técnica. Então aqui eu já finalizei os meus corações, eu já deixei meu forno pré-aquecido a 250 graus, então o forno tem que estar, como eu já falei, bem quente para nossa massa folhada entrar lá e ela folhar rapidamente e não cozinhar, tá? Então agora eu vou levar os corações no forno para assar e aí eu mostro para você o resultado, como que ficou. Uma diquinha aqui então, o que sobrou da massa eu consegui fazer uns coraçõezinhos menores aqui, que eu posso utilizar para decorar a minha torta, sobremesas, bolos, que fica bem legal. E as tirinhas eu vou assar também junto, e aí eu consigo usar ela como petisco se eu quiser, ou também eu posso utilizar ela esfarelando. Então depois que ela estiver assada e fria, eu esfarelo, coloco num saquinho, eu posso congelar. E eu posso ter para decorar por cima de um bolo, posso utilizar para montagem de uma sobremesa, decorar uma lateral de um bolo, então tudo é aproveitado, certo? Bom, aqui então eu já tenho todas as massas folhadas já assadas, então elas ficam aproximadamente de 15 minutos assim, tá? Vai variar muito, né, de forno para forno, então é meio complicado falar um tempo preciso. Mas o que é interessante é perceber a coloração dela. Então ela vai ficar douradinha assim. Em cima, embaixo. E vocês vão perceber que a minha folhou. Então aqui eu consigo ver todas as camadinhas, né, que ela folhou aqui. Aqui eu tenho, olha que graça. Olha que graça isso. Esses coraçõezinhos que fizemos também para poder rechear. Então aqui, ó, no centro ele vai ficar um pouquinho alto. Então, o que que eu faço, ó? Eu afundo. Escuta só o barulhinho, ó. Olha isso, a crocância dessa massa. Então aqui eu dou uma leve afundada para que o meu recheio, né, possa entrar aqui nessa cavidade. E isso aqui é uma dica muito legal, que eu posso fazer isso tanto para utilizar para rechear com recheios doces, como recheios salgados. Então agora para o Natal, né, para as festas de final de ano, eu poderia rechear com creme de camarão, creme de palmito, ficaria muito bom aqui, de frango, enfim, dá para brincar muito aqui, né? Então, ó, fica muito fofo. Então a gente só afunda o centro e recheia. Eu vou mostrar. Olha que graça. E os mini corações, que eu falei que a gente sempre aproveita, né? Então tudo é aproveitado. Olha que graça que ficou os mini corações. Esse daqui passou um pouquinho do ponto no forno, mas não tem problema, porque eu vou usar ele do mesmo jeito, que vai dar um contraste bonito na hora que for decorar a torta. E não é uma graça? Eu fiquei apaixonada por esses corações. Bom, para conservar
as massas folhadas, eu sugiro que guarde naquelas caixas próprias para alimento. Eu forro ela com papel manteiga e coloco as massas intercaladas bonitinho lá, uma por cima da outra, tampo e deixo em temperatura ambiente. E vou utilizando conforme a necessidade, até 4, 5 dias no máximo, tá? Isso ela sem recheio. Para eu rechear ela, o que vai determinar a durabilidade, a validade, vai ser o recheio que eu vou colocar aqui. Então, recheios perecíveis, como cremes, né? Que vai leite de coco, cremes que vai chantilly, recheios perecíveis mesmo, mais úmidos, à base de frutas, por exemplo, frescas. O ideal é que seja consumido no dia, tá? Então, uma vez que montou, mantenha sobre refrigeração e seja consumido no dia, no máximo 2 dias. A torta que a gente vai fazer hoje aqui, ela tem que ser consumida dentro de 2 dias, aproximadamente, sobre refrigeração, que ela vai ficar conservada, ok? Brigadeiro, ganache, doce de leite tem uma durabilidade maior, então aguenta aí tranquilamente 3, 4 dias dentro da massa folhada. Bom, então agora aqui eu vou montar a torta. Aqui eu tenho a assadeira retangular, mas como eu disse, pode ser qualquer outro modelo. Eu forrei aqui com um saquinho plástico, cortei um saquinho plástico grande desse de alimento ao meio e forrei deixando essas laterais, né, sobrando aqui para ajudar eu na hora de desenformar. Então eu vou começar agora. Então eu vou colocar uma tira. Pode se montar também sem ser dentro da forma, mas eu prefiro montar dentro da forma para ficar bem niveladinho tudo, tá? Em seguida eu vou entrar com o meu creme, com o meu recheio. Para quem for vender, coloca a assadeira sobre a balança e vai tarando a balança conforme vai adicionando os ingredientes, para poder calcular certinho o custo, né, o custo final do seu produto. Eu não faço camada muito grossa, vou fazendo camadas finas de recheio e massa. Então, novamente, massa. Recheio. E agora eu vou entrar com a geleia. Olha essa geleia de morango, que perfeita que ficou. Essa geleia serve tanto para você servir no recheio de um bolo, de uma torta, como vou montar aqui, como também passar sobre uma torrada, colocar sobre uma cheesecake, com uma cobertura de um bolo. Ela é fantástica. Ó, então agora eu vou colocar aqui um pouquinho da geleia. Pode diversificar o sabor fazendo também com geleia de abacaxi, de damasco, poderia ser abacaxi em calda, pêssego, fica muito bom também. E aqui novamente vou entrar com massa. Coloquei a geleia novamente e eu faço 2 camadas de geleia. Então eu faço uma camada com creme, somente creme, depois eu faço uma camada com geleia, depois eu faço só creme, depois novamente com a geleia. Para finalizar, eu vou fechar com mais uma parte da massa folhada e aí eu viro a parte de dentro para o recheio, pressiono levemente e agora eu vou cobrir com o restante do saquinho aqui e vou levar na geladeira por aproximadamente umas 4 horas para deixar gelar bem tudo isso, para daí então desenformar e decorar.
Então, agora aqui eu vou tirar o saquinho plástico. E vou fazer uma pequena decoração aqui, só para fazer um acabamento. Mas se você quiser, você pode já deixar assim também. Então, agora aqui na lateral da torta, eu vou passar um pouquinho mais do creme. E aqui eu tenho nesse saquinho restinhos de sobra de massa folhada que eu assei. Coloquei aqui no saquinho. E aí agora eu vou apertar até quebrar bem, para eu poder utilizar aqui na lateral da torta folhada. Ela vai ficar assim. E aí agora eu vou colocando aqui em toda a lateral. É só fazer uma leve pressão aqui com a mão, que a massa folhada vai grudando. Então, eu finalizei, ó, toda a lateral da torta, ela vai ficar assim, toda coberta pela massa folhada quebradinha. E agora eu vou decorar, então, aqui na superfície. Então, para decorar aqui em cima, eu vou passar um pouquinho de creme. Ele vai servir como cola para eu poder colocar aqui os morangos. Então, eu tenho aqui os morangos que eu já higienizei, mantive o cabinho, né? Então, eu higienizei com o cabinho e tudo, cortei ele ao meio, né? E agora eu vou colocando os meus morangos aqui. E agora, eu tenho os mini corações que eu fiz com o cortador, né? Aproveitando também a massa. E agora eu vou intercalar, então, os corações aqui entre os morangos. E olha só que coisa mais linda que ficou a torta folhada. Então, agora aqui eu vou decorar os corações folhados. Então, eu coloquei o creme numa manga de confeitar. Vou colocar um pouquinho do creme aqui. Um pouco da geleia. E agora, por cima, eu vou colocar um pouco mais do creme. Vou colocar aqui por cima o morango. E por último, agora eu vou finalizar com açúcar de confeiteiro ou, de preferência, o açúcar gelado, que não absorve a umidade do produto. E aí ele permanece com o açúcar aqui por cima, branquinho, por mais tempo. E olha que ótima sugestão que ficou esses corações folhados com esse creminho, essa geleia e esses moranguinhos. Que lindo que ficou para poder servir aí numa mesa de Natal, uma mesa de festa, colocar numa caixa como sugestão de presente ou vender. Olha, ficou muito lindo, além, claro, de delicioso, né? Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que vai adorar essa torta folhada. O meu encontro é com você aqui todas as terças, às 18 horas. E eu espero você então no próximo vídeo.
Um beijo e até mais!